Ele usava a própria língua como um chicote, certo de que o som do seu poder era a única coisa que importava. Mas ele não sabia que, para a mulher que limpava o seu caminho, aquela mesma língua era uma herança, uma alma. Ele a julgou pelo tecido simples do seu uniforme e cometeu o erro que apenas os arrogantes cometem. Subestimou o poder contido no silêncio. Esta é a história sobre como uma palavra, dita no momento certo, pode ser mais valiosa que qualquer fortuna. Tudo começa em Genebra, no lobby de um hotel onde o luxo é tão presente que se torna estéril. O chão de mármore espelhava a luz fria dos Alpes e o silêncio era uma regra não escrita, mantida por hóspedes que pagavam fortunas pela discrição. E ali, movendo-se como uma sombra funcional, estava Layla. Seu uniforme cinza a camuflava contra as paredes de pedra, e seus gestos eram precisos, econômicos, quase invisíveis. Ela limpava o mundo dos outros, apagando as marcas que eles deixavam para trás. Seus olhos, no entanto, não eram vazios. Guardavam uma quietude antiga, uma atenção que registrava cada detalhe do balé de poder e riqueza à sua volta. A paz foi rompida pelo som das portas de vidro automáticas. Era Khalid al-Sakr e sua comitiva. Ele não andava, ele tomava o espaço. O terno de corte impecável, o relógio que brilhava como um pequeno sol no pulso, a risada alta que cortava o ar reverente do saguão. Para ele, o mundo era um palco, e todos ao redor eram figurantes ou servos. Seus olhos passaram por Layla sem a verem, como se ela fosse apenas uma extensão da parede, uma peça da mobília que garantia o seu conforto. Ele buscava o gerente, o poder, a validação. Mal sabia ele que a pessoa mais rica naquele salão não era a que tinha mais dinheiro, mas a que guardava um tesouro que ele jamais poderia comprar. O gerente do hotel surgiu como se tivesse sido invocado, a coluna curvada em uma reverência, o sorriso largo e profissional. Para Khalid, ele oferecia o mundo. Para Layla, um olhar de lado, rápido e afiado, uma ordem silenciosa para que ela se tornasse ainda mais invisível. A hierarquia era clara, desenhada a ouro e a desprezo. Layla a conhecia bem. Ela, que um dia fora professora de literatura em uma Alepo que já não existia, entendia de poder mais do que todos ali. As mãos que hoje seguravam um pano úmido, um dia folhearam primeiras edições de poetas que a mente de Khalid jamais alcançaria. Ela observava a cena, não com ressentimento, mas com a análise fria de quem já tinha visto impérios caírem. Khalid gesticulava com impaciência, dispensando as gentilezas do gerente com um aceno. E nesse movimento brusco, o lenço de seda pura que adornava o bolso do seu paletó flutuou e pousou no chão, a poucos passos de Layla, uma mancha de cor vibrante no mármore pálido. O tempo pareceu parar por um instante. Khalid, seus assessores e o gerente olharam para o lenço. E então todos olharam para Layla. Nenhuma palavra foi dita, mas a ordem era clara, suspensa no ar pesado da expectativa. O falcão esperava que a sombra servisse. Ela apenas se aproximou, pegou o lenço e o entregou. Seus olhos encontraram os dele por um segundo. Ele não viu nada, ela viu tudo. O gesto de Layla, por mais servil que parecesse, tinha uma dignidade que o irritou. Talvez tenha sido o segundo de contato visual, onde os olhos dela não demonstravam o medo ou a adulação a que ele estava acostumado. Para reafirmar seu lugar no universo, enquanto se dirigia com sua comitiva para os elevadores privativos, Khalid sentiu a necessidade de uma última demonstração de poder. Ele olhou por sobre o ombro, o olhar passando pelo gerente e pousando novamente em Layla, que agora lustrava uma divisória de vidro a alguns metros de distância. Então, em seu árabe nativo, com a voz alta e clara para que seus amigos pudessem apreciar a piada, ele disse: a frase não foi um mero xingamento. Foi uma sentença filosófica de crueldade. É fascinante, disse ele, com um sorriso de escárnio. Não importa para onde viajemos, a ordem natural se mantém.
Alguns de nós nascemos para possuir o mundo, e outros nascem apenas para limpar a poeira que deixamos para trás. Eles não têm histórias, apenas funções. Os assessores riram, uma risada comprada e bajuladora. As palavras na língua de seus pais, de seus poetas, de suas canções de ninar, atingiram Layla. Sua mão, por um instante imperceptível, parou no meio do movimento. Não houve um suspiro, nem uma lágrima. Apenas o impacto mudo de ser despojada de sua humanidade na sua própria língua-mãe. O som do elevador chegando, as portas de metal se fechando e o riso de Khalid foi engolido pela arquitetura. O silêncio que se instalou no saguão era agora pesado, denso, como se o ar estivesse impregnado com as palavras que ele deixou para trás. Layla permaneceu imóvel por mais um segundo, o pano ainda em sua mão. O insulto ecoava em sua mente, não como um grito, mas como um veneno lento, queimando todas as suas memórias da língua que ela tanto amava. Cada poema que um dia recitou, cada história que contou aos seus alunos, tudo parecia manchado pela arrogância daquele homem. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o gerente, que nada entendera além da interação indesejada, se aproximou. Seu rosto não continha a bajulação de antes, mas uma fúria fria e sussurrada. O que foi aquilo? Ele sibilou sem esperar resposta. Você está aqui para ser invisível, para limpar, não para interagir, não para ser notada. Um hóspede como o Sr. Al-Sakr não deve sequer saber que você existe. Mais um instante de hesitação como esse e você estará na rua. Entendeu? Layla não ergueu os olhos. Explicar seria inútil, seria uma segunda humilhação. Tentar traduzir a ofensa para um homem que só entendia a linguagem do dinheiro seria como descrever cores para um cego. Então, ela apenas assentiu. Um único, lento aceno de cabeça. Naquele gesto residia o peso de uma pátria perdida, de uma carreira destruída, de uma vida inteira reduzida a um uniforme cinza e a um aceno de submissão. Ela se sentia como os prédios de sua cidade natal, uma fachada de pé, mas em ruínas por dentro. Sozinha, no meio do luxo opressor, ela era mais uma vez um fantasma. Essa cena te deu um nó na garganta também? Você já precisou engolir uma injustiça, ficar em silêncio quando tudo dentro de você gritava? Responde com sim nos comentários se você entende o peso que Layla sentiu naquele momento, só para sabermos que não estamos sozinhos nesse sentimento. Mas há uma verdade sobre a dignidade. Quando atacada em um espírito forte, ela não se quebra, ela se condensa. Layla terminou seu turno. Cada movimento de suas mãos, cada pano passado sobre o vidro, cada carrinho empurrado pelo corredor, tornou-se um ato silencioso de desafio. Era a sua resposta ao caos, à ordem. Era a sua resposta à humilhação, o trabalho bem feito. Ela deixou para trás o palácio de mármore e ouro e mergulhou na vida real da cidade, um rosto anônimo na multidão do transporte público. Ninguém no ônibus que a levava para casa poderia imaginar a tempestade que ela havia enfrentado, nem a fortaleza que existia por trás de seus olhos cansados. A porta de seu apartamento se abriu para um mundo diferente. O lugar era pequeno, simples, mobiliado com peças de segunda mão. Mas as paredes contavam outra história. Elas não eram cobertas por tinta, mas por livros. Estantes improvisadas que iam do chão ao teto, repletas de poesia, história e filosofia. Rumi al-Mutanabi, Averroes. Em uma pequena mesa, um projeto de tradução estava em andamento. As palavras em árabe e francês convivendo em uma harmonia que o mundo lá fora desconhecia. Em um canto, uma única foto em preto e branco. A fachada da Universidade de Alepo. Ali, naquele santuário, ela não era a faxineira. Ela era a professora Layla. Ela não chorou. A dor era profunda demais para lágrimas. Em vez disso, ela executou um ritual. Preparou um chá de menta, o aroma a transportando para longe de Genebra.
Sentou-se à sua mesa e abriu um livro de poesia antiga. Seus dedos, antes firmes no cabo de um esfregão, agora traçavam com delicadeza a caligrafia árabe. Cada verso que lia era um tijolo a mais na reconstrução de sua alma. As palavras a lembravam que a arrogância é um véu que esconde o vazio e que a sabedoria é um tesouro que ninguém pode roubar. Ela não pensava em vingança. A vingança era o jogo de homens como Khalid. Ela estava se reconectando com o seu próprio valor, um valor que não dependia da aprovação de ninguém. Na manhã seguinte, ao vestir o mesmo uniforme cinza, algo havia mudado. As costas estavam mais retas, o olhar mais nítido. A humilhação do dia anterior havia sido queimada como lenha, e em seu lugar restava a brasa de uma calma inabalável. Ela não sabia, mas o universo estava prestes a testar a solidez de sua nova armadura. A oportunidade não veio como uma tempestade, mas como um sussurro do acaso. 3 dias depois, em uma sala de conferências privativa com vista para o Lago Genebra, Khalid al-Sakr estava na batalha de sua vida. Diante dele, investidores suíços, homens de cabelos grisalhos e olhares analíticos, que não se impressionavam com relógios caros, mas com solidez e confiança. A assinatura de um acordo que poderia redefinir seu império dependia daquela hora. Para projetar a imagem de um líder com raízes e sabedoria, não apenas um herdeiro, Khalid decidiu encerrar sua apresentação com um toque de cultura. Ele citaria Al-Mutanabi, o maior poeta da língua árabe. Com a postura confiante de quem se dirige a ignorantes, ele recitou os versos que falavam sobre como as grandes visões devem ser acompanhadas de grandes ações. No entanto, na sua pressa e arrogância, ele tropeçou. Trocou uma única palavra, mas uma palavra crucial. O verso, que deveria soar como um testamento de força, saiu distorcido, quase um presságio de fracasso. Seu tradutor pessoal, um jovem nervoso, engoliu em seco. Pressionado, ele tentou consertar, mas só piorou, entregando aos investidores uma frase confusa e sem sentido. O clima na sala congelou. Os suíços se entreolharam. Uma sobrancelha arqueada foi o suficiente para decretar o desastre iminente. Khalid sentiu o chão desaparecer sob seus pés, seu truque final se transformando em uma humilhação silenciosa. Enquanto isso, no canto da sala, Layla reabastecia as jarras de água. Movendo-se com a discrição que lhe era exigida, ela tinha ouvido tudo. Ouviu o verso original em sua mente, a palavra errada que saiu da boca de Khalid e a tradução desastrosa que se seguiu. Ela compreendeu a arquitetura completa daquele fracasso. E em seu coração, a calma inabalável que cultivara nos últimos dias encontrou um propósito. Ela pousou a jarra de cristal em uma mesa lateral. O som suave do vidro na madeira foi o único ruído no silêncio tenso e foi o suficiente para atrair todos os olhares. Layla deu um passo à frente, não com a hesitação de uma serva, mas com a autoridade serena de uma mestra. Ela se dirigiu primeiro aos investidores, em um francês impecável. Com vossa licença, senhores. Então, seus olhos se fixaram em Khalid, e pela primeira vez, ele a viu. Em um árabe clássico, cuja pureza e melodia fizeram o dialeto de Khalid parecer uma imitação barata, ela falou. Sua voz não era alta, mas preencheu cada canto da sala. Ela recitou o verso corretamente. E não parou por aí. Mudando para um inglês igualmente perfeito, para que todos entendessem, ela acrescentou: o poeta ensina que a ambição sem sabedoria não constrói legados, apenas jaulas douradas. Ele fala de responsabilidade, não de poder. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um silêncio ensurdecedor que pesava mais que todo o ouro de Khalid. Os investidores olhavam para Layla, seus rostos uma mistura de choque e profundo respeito. Khalid estava pálido. Em um instante, diante de todos, seu império de arrogância havia sido reduzido a pó,
por uma sabedoria que ele humilhou, mas nunca poderia comprar. Layla não esperou por agradecimentos ou desculpas. Ela simplesmente deu um leve aceno de cabeça e se retirou, deixando-o sozinho no centro do silêncio que ele mesmo provocou. Não se sabe se o acordo milionário foi assinado naquele dia. E, no fundo, isso não importa. A transação mais importante que aconteceu naquela sala não envolveu dinheiro, mas valor. Khalid al-Sakr não perdeu um negócio. Ele perdeu a perigosa ilusão de que o mundo se curvava ao seu poder. Ele aprendeu, da forma mais dura, que a cultura não é um adereço que se veste para impressionar, mas uma alma que se carrega por dentro. Ele tentou usar a herança de Layla como um ornamento e acabou desmascarado pela própria dona do tesouro. A história deles nos lembra que construímos nossas vidas em cima de rótulos, o cargo, a conta bancária, o sobrenome, mas o verdadeiro valor de uma pessoa reside naquilo que não pode ser visto ou comprado: o conhecimento, a resiliência, a dignidade. Layla não precisou de vingança. Ela não precisou gritar para ser ouvida. Sua vitória não foi derrubar um homem poderoso, mas simplesmente se recusar a permanecer invisível. Ela apenas se levantou, assumiu sua verdadeira altura, e com isso o mundo ao seu redor se reequilibrou em silêncio. Se essa história sobre a força silenciosa da dignidade te emocionou, seu like nos mostra que estamos contando as histórias que realmente importam. E eu adoraria saber de onde você nos assiste. Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Eu leio todos e faço questão de responder. Se você acredita no poder de narrativas assim, se inscreve no canal. Cada inscrição é o que nos dá a certeza para continuar essa jornada. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro lá.